não, já saiu. Boa tarde. Lembrando que essa live vai ficar salva, pessoal que participa do grupo. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Não costumo fazer live cedo, mas agora eu vou passar a fazer. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Preparem as suas perguntas, sobre o tema é incorporação, então preparem aí as suas perguntas. Tem a caixinha. Tem uma caixinha. Caixinha não, símbolo aqui, ó, de interrogação. Para quem aparece esse símbolo, vocês podem deixar a pergunta ali. Para quem não aparece, pode deixar aqui como comentário mesmo. Então, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, que depois que eu falar sobre o tema, eu vou voltar para responder aqui cada pergunta sobre incorporação. E eu vou falar algumas coisas bem polêmicas, tá, gente, sobre incorporação, porque eu tenho observado que, como tem sido crescente a divulgação de religiões que trabalham com incorporação na internet, têm sendo divulgadas, muitas pessoas acabam caindo em ideias erradas sobre incorporação de entidades. E quando eu falo de incorporação de entidades, eu não estou falando só de Exu e Pombagira, não, viu? Existem outros tipos de poderosos mortos que também incorporam, e eu vou falar sobre isso também aqui para vocês. Porque a incorporação, ela é uma forma de comunicação dos espíritos. E é através da mediunidade, né? Que você desenvolvendo ali a sua mediunidade, compreendendo, na verdade, não desenvolver, compreendendo a sua mediunidade, você consegue fazer essa ponte com as entidades para que elas se comuniquem. E elas vão se comunicar através da incorporação. Assim como tem entidades que se comunicam com a gente através de intuição, através de sonho, através de psicografia também. Existem várias formas dos espíritos se comunicarem. E a incorporação nada mais é do que uma forma deles se comunicarem. Porque quando eles incorporam, eles conseguem falar, eles conseguem gesticular, conseguem executar algumas atividades. E então é através dessa passagem que você dá que eles conseguem se manifestar no plano físico. Incorporação seria a entidade se manifestar através do seu corpo. Olha, primeiro a gente tem que entender como que se dá a incorporação. Quando a gente fala que a pessoa está incorporada, é porque a entidade ela pega uma parte da sua consciência ou toda a sua consciência e daí ela vai fazer o que ela precisa no momento, seja falar, seja gesticular, ela pode usar assim o seu corpo e pode usar também só as suas palavras. Por quê? Existem graus de incorporação, né? E isso vai depender muito da situação, vai depender muito da forma de trabalho da entidade. Por exemplo, o que a gente vê na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, falando aí de Exu e Pombagira, ou de Preto Velho, de Caboclo, de Boiadeiro, Herê, etc. Eles pegam a consciência da pessoa e é como se a sua consciência se adormecesse para que a consciência da entidade ficasse latente ali. E aí eles se manifestam com gestos e tudo mais, com danças, fazem alguns trabalhos espirituais ali na hora, incorporados. E às vezes a pessoa não lembra de nada, pode acontecer da pessoa não lembrar de nada, e pode acontecer dela lembrar de algumas coisas. E aí a gente fala que é incorporação consciente ou incorporação semi-consciente. Mas tem gente que fala, eu sou médium de incorporação inconsciente. Olha, eu não acredito que a pessoa
tenha uma incorporação inconsciente toda vez que ela incorporar. E daí, acreditando nisso, quando a sua entidade tomar ali a sua consciência de forma parcial, você nem vai perceber que é uma manifestação da sua entidade. Porque você vai ficar acreditando que a incorporação se dá com você só quando você fica inconsciente. E às vezes a mesma entidade que provoca em você uma incorporação completamente inconsciente, em algum momento ela pode se manifestar numa incorporação semiconsciente. Então pode variar muito. Então não coloquem como regra de dizer que a sua incorporação é só inconsciente ou só semiconsciente. Existem situações que vai demandar ali da necessidade de trabalho do espírito. Isso eu tô falando do que é mais comum, né? Que a gente vê aí na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, que é a incorporação dessas entidades que todo mundo conhece. Existe uma incorporação que é super difícil e que poucos conseguem. Olha, Josi, o que vai determinar se é difícil ou não é o grau de intimidade que a pessoa tem com a entidade. Se você tem um grau de afinidade muito grande com a sua entidade de trabalho, não vai ser difícil. Não vai. A não ser que você esteja num momento em que você não está bem emocionalmente, ou você está ali com a sua cabeça cheia, então isso vai dificultar a manifestação da entidade. Agora, difícil, dizendo assim, uma entidade é muito difícil incorporar, não. Existem entidades que não incorporam e existem entidades que só trabalham através da sua intuição ou de uma incorporação semiconsciente. Então, não é questão de dificuldade da entidade ser mais poderosa ou algo assim. Essa questão já não existe. Seria mais o fato de como a entidade trabalha. E dependendo também de como que tá a cabeça do médium naquela hora. Porque existem situações, por exemplo, situações de emergência, que a entidade vai incorporar mesmo sem você fazer todo aquele preparo para entrar na vibração dela, sem preparar o ambiente. Então, algumas situações de emergência, eles podem incorporar sim. Mas isso não acontece sempre. Até mesmo a incorporação comum, né, de um trabalho normal dentro de uma casa de umbanda ou de candomblé, as entidades de quimbanda, as entidades não vão incorporar só por incorporar. Elas têm um propósito na incorporação. Elas não vão incorporar para falar besteira ou para só participar de uma festa que estão fazendo para as entidades. Não, geralmente quando isso acontece e a entidade incorporada não traz nenhum ensinamento, nem não traz nada que acrescente a vida espiritual das pessoas que estão ali em contato, não é uma entidade que tenha que ser levada a sério. Porque para você ter respeito por uma entidade, ela tem que se dar o respeito. Então, uma entidade que só fala besteira, que não se comporta bem, que não respeita as pessoas, não é uma entidade que a gente deve considerar para trabalho ou para manter ali um vínculo e nem dar passagem para que ela se manifeste de novo. Então, tem que observar muito bem a manifestação daquela entidade, o trejeito dela, o comportamento, o que ela fala, o que ela faz. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é só porque é um espírito que a gente tem que levar ali em consideração se é que a gente tem que respeitar. Depende. Se não tiver nada a acrescentar, passa fora. Tchau. A porta da rua é servente da casa. E não dar mais passagem a esse tipo de espírito. Incorporação pode sobrecarregar ou até matar a pessoa caso não haja preparo? Não. Não, isso não existe, não. De você incorporar uma entidade e passar mal e ficar
e correr risco de morte. Não, porque se é uma entidade que está ali num trabalho sério, ela não vai causar isso em você. O que pode acontecer, que na verdade acontece muito, né? E as pessoas acabam confundindo, achando que a entidade está fazendo mal a ela. Algumas entidades são muito densas e a gente precisa entrar na vibração dessas entidades. E aí o espírito, o nosso espírito, né? Ele vai sentir essa carga. A gente vai sentir essa carga densa. E pode acontecer da gente estranhar aquela sensação, aquela energia densa e ter alguns sintomas desagradáveis, como, por exemplo, tontura, falta de ar, palpitação, calafrio. E quando você se acostuma com a vibração daquela entidade, você já não vai mais sentir essas coisas e nem vai ficar com receio, porque você já vai conseguir identificar que entidade é aquela através da energia dela, do que você sente quando ela se aproxima de você. E aí você vai conseguir identificar qual que é a entidade e assim a incorporação vai ser mais tranquila para você. Mas para isso você precisa conhecer aquele espírito. Você precisa conhecer aquela entidade. Porque você não pode emprestar, digamos assim, né, a sua consciência ou o seu corpo para um espírito que você não conhece. Assim como você não abre a porta da sua casa para pessoas que você não conhece. Assim como você não considera como amigo uma pessoa que você não conhece. E esse tratamento tem que ser levado também com as entidades. Você não pode dar passagem para a incorporação para um espírito que você não conhece. A incorporação começa sempre na infância ou uma pessoa da terceira idade pode iniciar o processo de incorporar. Não existe assim um tempo, uma idade específica para dizer, pronto, agora você pode incorporar. Mas o que a gente precisa levar em consideração com relação a quando eu posso começar a incorporar é o entendimento daquela pessoa. Ela tem maturidade suficiente para entender o que é uma incorporação e para entender sobre as entidades que ela está incorporando? Se ela tiver discernimento para isso, tudo bem. Agora, se não tiver, tem que ser trabalhado primeiro o conhecimento com relação a essas entidades. Então, por exemplo, uma criança que já nasce ali num ambiente de macumba, por exemplo, que nasce na Umbanda ou nasce no Candomblé e está sempre habituada a ver aquilo ali, então, e prestando atenção em como que tudo acontece, como que tudo se dá, ela já vai ter um discernimento muito maior do que uma pessoa, por exemplo, de 30 anos que nunca frequentou um lugar desse, nunca teve contato com esse tipo de manifestação. Então, depende do entendimento da pessoa, do discernimento que a pessoa tem. Então, não tem uma idade específica para se incorporar. Incorporação pode ser feita com daimons? Olha, esse tema é polêmico, viu? Esse tema é polêmico. Como eu expliquei aqui já, você vai sentir a energia da pessoa, do espírito. O seu espírito vai sentir, o seu corpo vai reagir à densidade daquele espírito. E você vai ter alguns sintomas ali que com o tempo você consegue amenizar isso, né? Fica mais tranquilo. Com relação a daimons, a gente tem que lembrar que espíritos desencarnados são os poderosos mortos, eles já estiveram como a gente. Eles têm uma consciência extremamente próxima e lembranças até de como é viver como humano, de como é ser um encarnado. Então, as assimilaridades são muito maiores do que um não nascido. O que seria um não nascido? Um espírito ou uma entidade que nunca esteve encarnado. E quando a gente fala de uma potência, de um daimon, que é uma consciência muito poderosa e que nunca teve nenhuma experiência humana, a gente falar que um daimon incorpora
Pode soar irresponsável, mas sim existe a possibilidade de um daimon incorporar. Mas como seria essa incorporação? Como um espírito nascido? Não. Como eles pegam parte da nossa consciência durante a incorporação, os desencarnados, os poderosos mortos, os nascidos, os não nascidos, eles podem se manifestar assim também. Mas são, por exemplo, no ritual de Goécia. É um ritual de Goécia específico, onde você vai colocar ali para se manifestar aquele daimon através de você, através da sua consciência. Então ele pode até acabar falando algumas coisas, mas isso não é indicado. Esse tipo de ritual e de manifestação do daimon, ao invés dele se manifestar somente no triângulo, ele se manifestar através da sua consciência, é extremamente arriscado, porque é uma consciência muito poderosa, é uma densidade muito grande e pode te causar danos psíquicos e refletir também no seu corpo físico. Então, não é indicado querer ficar incorporando daimon, até porque se você não souber fazer isso e dentro de um ritual de Goécia você chamar um daimon para te incorporar e você não saber fazer isso, outros espíritos vão se manifestar, outros espíritos vão se aproveitar disso. E não vai ser bom o resultado não, viu? Nem um pouquinho. Até porque você também não pode fazer isso sozinho, né? Porque se você está se colocando a sua consciência para um daimon se manifestar, tem que ter alguém ali, tem que ter mais alguém ali. Porque se alguma coisa sair do controle, a outra pessoa é que tem que se encarregar de fechar o ritual, de fazer o banimento, porque você vai sofrer danos. E aquela energia vai ficar em você por um bom tempo. E aí você vai ter que fazer muita limpeza, muito banimento e se resguardar muito, porque você vai ficar vulnerável psiquicamente. Se é possível sim, mas não é indicado e tem que se saber fazer. E tem que ter cu para aguentar as consequências, porque as consequências vão ser bem pesadas. Igual, por exemplo, muita gente fala que quando incorpora Exus da falange de caveira, como por exemplo Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira, que é uma energia muito densa e muitas pessoas passam mal e ali ficam dias com aquela energia se sentindo mal. Olha, eu já vi tatas de Quimbanda falarem isso e eu não concordo. Não concordo. Pode acontecer, sim, acontece, é muito comum, mas não é o de se esperar. Não deve ser normalizado essa situação do médium ficar depois ali passando mal, porque a energia é muito densa e tudo mais. Isso aí talvez seja falta de afinidade com aquela energia, ou até mesmo a própria pessoa, psicologicamente coloca já que, ai, eu vou passar mal, ai, porque é uma energia densa, ai, depois eu vou ficar na merda. E aí, o que acontece? Exatamente isso. Então, não deve ser normalizada essa questão de você incorporar entidades das falanges de caveira e ficar mal, e ficar passando mal, e falar, nossa, que pesado, ai meu Deus, vou dormir o dia inteiro agora. Isso não deve ser normalizado, não, porque isso não é para acontecer. Se aconteceu, é porque as coisas ainda precisam ser ajustadas. E muito bem trabalhado o psicológico da pessoa, para entender que essa energia não é para causar mal, porque se é uma entidade sua de trabalho que vai pegar a sua consciência, você tem que ter afinidade suficiente para dar passagem àquela entidade e aquela entidade não te deixar nada de ruim. Porque se te deixa, para que você vai continuar trabalhando com aquilo? Ou pode ser coisa da sua cabeça. Se eu trabalho com daimons, não. E uma outra coisa importante também, gente.
Com relação a outras entidades que incorporam, além de Exu e Pombagira, Caboclo, etc. Poderosos mortos. O que acontece? Nós somos politeístas, né? E, além de politeístas, quem trabalha com daimons sabe que os daimons e as entidades, eles têm ali as suas legiões, têm ali as suas falanges. São espíritos, eu estou falando de divindades, tá? São espíritos desencarnados que em vida cultuavam essas divindades. E aí, quando ele desencarna, ele passa a fazer parte daquela família espiritual correspondente àquela consciência, àquela divindade. Então ele passa a ser até, por exemplo, um emissário daquela consciência, daquela divindade. Passa a ser um espírito que vai trabalhar de alguma forma, atuando no plano físico, com as pessoas, para aquela divindade. Então, se você cultua uma divindade, saiba que espíritos desencarnados que também prestavam o culto àquela divindade vão se manifestar. Ou seja, você não vai estar cultuando somente, não vai estar em contato somente dentro do culto a uma divindade com aquela consciência, mas sim com tudo que faz parte, tudo que é ressoante com aquela divindade. E existem sim espíritos desencarnados que podem incorporar quando você cultua uma divindade. Por exemplo, Beelzebub, Hecate. Então tem espíritos que prestavam já o culto a Hecate, por exemplo, ou a Beelzebub, ou a qualquer uma outra divindade aí. Pode ser uma divindade grega também. Então existia pessoas que cultuavam e essas pessoas desencarnaram. E para onde vocês acham que elas foram? E o conhecimento que elas tinham de magia, o conhecimento que elas tinham dentro do culto, elas serão, sim, muito úteis para trabalhar com vocês, seja através da incorporação, que é o tema da live, ou pode ser através de revelação por intuição, por sonho, comunicações de várias formas que esses espíritos que trabalham para essas divindades podem se manifestar para você. E elas podem te auxiliar no culto, óbvio que elas podem te auxiliar no culto à divindade, que elas também cultuavam e agora você cultua. E para quando você desencarnar, você também fazer parte dessa família espiritual junto com esses outros espíritos, que eram pessoas que também cultuavam. E eles podem incorporar sim. Podem incorporar, podem fazer trabalhos espirituais, podem incorporar para passar conhecimentos para as pessoas, para dar consultas, que no caso seriam orientações espirituais, porque eles estão respondendo a uma divindade, que eles se tornaram poderosos mortos, então eles estão respondendo a uma divindade que você presta culto. E é interessante as pessoas começarem a pensar sobre isso, sobre esses outros poderosos mortos que trabalham para as suas divindades de culto, porque assim você vai até abranger mais ainda dentro do culto da sua divindade. Se você cultua Hecate, você pode ampliar os seus conhecimentos dentro do culto através da manifestação desses poderosos mortos que cultuavam Hecate e que hoje trabalham para ela. E também de Santa Morte. Isso acontece também com Santa Morte. Espíritos se manifestam, poderosos mortos se manifestam para passar uma mensagem, para te dar uma orientação, para passar uma instrução, te ensinar algo. Pode aparecer em sonho, seja por intuição e também por incorporação. Mas uma coisa importantíssima que eu tenho que pontuar aqui. Você precisa saber sobre esse espírito e as informações, elas têm que bater com a história. Por exemplo, um espírito que trabalhava, cultuava Beelzebub e trabalhava com necromancia quando encarnado. Ele vai dizer a época dessa última encarnação dele, que foi mais marcante dentro do culto a Beelzebub. Ele vai dizer como funcionavam as coisas. Ele vai dizer o que ele gosta
de utilizar como material de trabalho. E tudo tem que ser de acordo com a história. Não pode ser coisa inventada, porque se é coisa inventada é um espírito mentiroso. Mesma coisa os espíritos que se manifestam dentro do culto de Santa Morte. Tem que ter tudo a ver com os fundamentos de Santa Morte, com a questão histórica. E eles têm que te passar coisas que, além de ser já o que você sabe, para confirmar ali a veracidade do espírito, eles têm que te passar também ensinamentos e fundamentos que sejam relevantes dentro do seu culto. Caso contrário, não trabalhe com esse tipo de espírito. Um espírito que não acrescenta em nada. Vocês têm que aprender, gente, a ser exigente. Vocês têm que aprender a ser exigente. Não é aceitar qualquer coisa, não. Ai, meu Deus, eu tô sentindo um espírito aqui, não sei o que lá. Olha que legal, manifestei um espírito. Que espírito que é esse? Ih, não sei. Aí você vai lá e dá passagem de novo para aquele espírito. Aí fica lá, o espírito se manifestando através de você e rindo da sua cara. Vocês têm que aprender a ser exigente. Vocês têm que chegar para o espírito desencarnado e falar: o que você tem para me oferecer? Por que você quer se manifestar no plano físico através de mim? O que você vai fazer de bom? O que você vai me ensinar? Diz aí. Quem é você? Ah, vai, me conta a sua história. Vocês têm que aprender a ser exigente. Vocês não podem aceitar qualquer coisa. Igual quando vocês estão dentro de uma casa de macumba. Quando vocês estão lá na Umbanda, por exemplo, ou na Quimbanda, vocês não vão dar passagem para qualquer espírito só porque vocês estão ali. Ah, não, aqui é só espírito de luz. Então, se eu sentir alguma manifestação, eu vou deixar passar. Não, claro que não. Você sentiu, não conhece aquela energia? Começa a analisar que tipo de energia foi aquela. E conversa com o dirigente da casa. Conversa, não fica dando passagem para qualquer coisa. Boa tarde, Demétrios. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Malu. Vocês não têm que ficar dando passagem para qualquer coisa só porque vocês sentiram, porque estão num lugar que vocês acham que está preparado. Às vezes pode ter um furo, às vezes pode não estar tão preparado. E às vezes você também pode não estar tão preparado e acabar dando passagem para um egum, um espírito sem esclarecimento ou um espírito que está ali querendo se aproveitar de alguma forma para utilizar alguma energia para se alimentar. E aí você acaba dando passagem. Porque dentro de um terreiro tem muito egum, gente. Tem muito egum. Alguns ficam do lado de fora, outros são convidados a entrar porque muitos estão ali assistindo o trabalho de Exu e Pombagira, porque eles trabalham para esses Exus e essas Pombagiras. E eles estão ali porque são, digamos, são escravos, vamos dizer assim, né? Que aí todo mundo entende. Eguns escravos de Exu e Pombagira. Então, dentro do centro de macumba, tem muito egum. Tem egum que se tiver ali para fazer arruaça, as próprias entidades da casa podem encaminhar ele. E tem eguns também que são permitidos se manifestar para que haja um trabalho de desobsessão. Então, você pode acabar até incorporando também um egum, que é um espírito de morto, que estava ali te obsediando para que as entidades da casa o encaminhem. Mas vocês não podem ficar dando passagem a qualquer coisa. Principalmente pessoas da vertente de bruxaria que nunca tiveram passagem pela Umbanda, pela Quimbanda ou pelo Candomblé. Que eu posso dizer que são extremamente leigos. Pessoas do caminho da bruxaria são extremamente leigos com relação à mediunidade. São extremamente leigos com relação à incorporação. Então, essas pessoas precisam, você que é de uma vertente de bruxaria, procure entender sobre mediunidade, procure entender sobre incorporação. Porque além de você ter um conhecimento a mais, óbvio, né? Você vai se desenvolver também mais dentro do culto a alguma divindade que você presta ali. E entenda que você abrindo portas para uma comunicação como a incorporação, vai te agregar em muito dentro do culto à sua divindade. Como, por exemplo, o que a gente vê muito hoje gente cultuando Hecate, né? Então, você que cultua Hecate, que nunca teve passagem pela Quimbanda, ou pela Umbanda, ou pelo Candomblé,
vai estudar, vai entender sobre incorporação, porque isso vai te auxiliar no seu culto. Você pode acabar descobrindo ali um poderoso morto que pode trabalhar com você e te auxiliar dentro do culto. E, infelizmente, essa é a realidade. Pessoas da bruxaria não sabem absolutamente nada sobre incorporação. E o raso do raso sobre mediunidade. E você que é brasileiro, você que nasceu aqui e ignora os conhecimentos que as religiões daqui podem te passar, você está sendo uma pessoa extremamente ignorante. Se você ignora a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, você está sendo um espiritualista ignorante. Porque você precisa também conhecer das religiões da sua terra. Até porque você tem ancestrais. E quando você conhece a sua ancestralidade, você consegue se desenvolver muito melhor espiritualmente em qualquer culto. Até porque eu nunca vi uma bruxa que não acreditasse em vida após a morte. Nunca vi. Se tem alguma aí, vocês me apresentem, porque eu nunca vi uma bruxa que não tem respeito aos seus ancestrais, que não cultue os seus ancestrais. Eu nunca vi. Será que tem alguma bruxa aí que ignora o fato de que ela tem ancestrais, de que existe vida após a morte? De que os espíritos podem trabalhar com ela, os seus ancestrais, sejam eles até diretos? Então, por isso que é importante tirar esse preconceito que muita gente da bruxaria tem, de algumas vertentes aí de bruxaria, porque você está delimitando a sua espiritualidade e até o seu culto à sua divindade. Então é importante sim, independente da sua vertente, conhecer sobre culto aos ancestrais, conhecer sobre as religiões da sua terra, para que assim você consiga se desenvolver espiritualmente num todo. E quando você se relaciona com as energias da natureza, como por exemplo o pessoal que é da bruxaria natural, você tem ali as energias da natureza, dos elementos, os elementais. Você vai se desenvolver ali bonitinha, né? Vai aprender a manipular essas energias, manipular as salamandras, né? Manipular um monte de coisinha aí da bruxaria natural, né? Os elementos, tudo direitinho. E aí, quando chega na parte de lidar com os espíritos, como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com desencarnados? Eis a questão, né? Se você não conhece nada dos seus ancestrais, se você não tem ligação com seus ancestrais, se você não tem respeito pelos seus ancestrais, e aí fica complicado, né? Você vai ficar ali só manipulando salamandra. E aí, se por um acaso você se bater na sua porta aí um obsessor, um espírito desencarnado obsessor, como é que você vai saber lidar com ele? Vai fazer só o banimento com os 4 elementos? Pois é. Deixa eu ver aqui os comentários aqui em cima. Achar que bruxaria é fazer chazinho e banhos de erva está perdido. Exatamente, Kelly. Ó, a gente tem uma sacerdotisa aqui de Hecate e ela tá completando já um outro sacerdócio que eu não lembro qual divindade que ela falou. Qual que é a divindade mesmo, Kelly? Que você tá terminando o sacerdócio? E, de fato, bruxaria, gente, por exemplo, bruxaria natural, não é só trabalhar com ervas, com plantas, com os elementais, ou vocês se esquecem que o corpo físico, ele também faz parte da natureza. Por exemplo, trabalhar com ossos, utilizar ossos, restos humanos, restos animais. Então, a bruxaria natural, ela não é só você mexer com plantinha e nem com aguinha de chuva. Então, é importante sim trabalhar, desenvolver a parte da necromancia, de contato com os mortos e de manipulação da energia da morte, porque a energia da morte, ela faz parte também de algo muito natural.
a morte está presente em tudo, porque muitas vezes é através da morte que algo renasce. É através da morte, seja na questão psicológica, filosófica, mas principalmente também na questão biológica, na questão física, na questão material. Porque tudo da natureza é aproveitado. Quando, por exemplo, morre uma árvore, aquele tronco ali apodrecido, sem vida, ele vai servir de morada para alguma planta ou para algum animal, para alguns fungos se proliferarem. As folhas das árvores, quando elas caem, elas vão produzir ali um sumo que vai alimentar a terra, que vai fertilizar a terra. Então, a bruxaria natural, ela não trabalha só com vida. Quem trabalha na bruxaria natural e só com questão de vida, de coisa viva, tá perdendo muito da questão de trabalhar com coisas mortas, com a energia da morte, manipulação de elementos ligados à decomposição, no estado de nigredo. O estado de nigredo é maravilhoso, gente, até principalmente para o nosso processo psicológico, que a gente tem o nigredo, albedo e rubedo. Então, o nigredo é o primeiro para que se haja ali uma transmutação da matéria. Então, quando a gente trabalha com elementos de coisas mortas, a gente está trabalhando com essa energia de nigredo, que é importantíssima para transmutar as coisas, para modificar tanto situações, quanto aquela energia para você direcionar para a sua psique, para os seus pensamentos, para renovar algo dentro de você e para renovar algo dentro da sua vida. Então é importante, sim, trabalhar dentro da magia, da bruxaria natural com a morte também. E aí vocês vão perguntar, mas como que eu vou aprender isso? A minha mentoria de necromancia. E sobre mediunidade, o estudo Desvendando a Mediunidade, que eu explico tudo lá, principalmente sobre incorporação. Deixa eu ver aqui mais comentários. Hoje virou modinha. A pessoa estuda ervas e aromaterapia e se diz bruxa. Não, isso não é bruxaria. Isso não é ser bruxa. Você trabalhar com aromaterapia não é bruxaria. É até pode ser já até se considerado uma ciência, né? Uma medicina. É uma medicina. Medicina da floresta. Mas não significa que a pessoa é bruxa porque faz trabalhos assim de cura e com as ervas, né? Até porque a pessoa que trabalha com aromaterapia, ela vai trabalhar muito mais com as características das plantas em si, com as características de questão de substância das plantas que já residem nelas e que por si só já causam um efeito no corpo físico. Não tem coisa espiritual aí, não. Para ter coisa espiritual tem que ter uma manipulação de energia ali, utilizar as energias que já fazem parte, né, que compõem essas substâncias, né, das plantas e manipular essa energia para o intento específico, ou até misturar com algumas outras plantas, misturar as substâncias e manipular a reação química da mistura daquelas substâncias para dar um direcionamento àquela energia. Agora, só porque mexe com isso não significa que é bruxa, não. O Demetrius falou aqui, tem que saber lidar com o ragatanga. É verdade, Demetrius. Ó, o culto do Demetrius é... esqueci o nome do seu culto, Demetrius. É do pessoal do... É hinduísmo, né? Mas tem um outro nome, né? Eu esqueci, né? Vaisnavismo, não é? Agora não me recordo. Mas tem também o culto aos ancestrais, né, Demetrius? Tem um culto também, principalmente aos ancestrais diretos, né? Como seus pais, seus avós, que são os seus ancestrais diretos. Gente, em toda vertente tem que se haver ali um culto aos ancestrais. Porque você vai fazer um resgate dos conhecimentos dos seus antepassados e você vai ser continuidade dos seus antepassados. E para que você seja uma continuidade que faça algo novo, que faça algo diferenciado e que honre os seus ancestrais, você tem que ter todos esses conhecimentos.
Boa tarde, Jean. Como é que você tá? Estou no Afrodite aqui, ó. A Kelly, que eu tava querendo lembrar que ela já é sacerdotisa de Hecate e agora ela vai ser sacerdotisa de Afrodite. Olha, Afrodite é perigosa, tá, gente? Muita gente fala que Afrodite é do amor, que não sei o que. Olha quantas guerras já começaram por causa de amor. E o amor, ele não é tão pacífico assim, não. Muita gente acha que Afrodite. A Kelly vai saber explicar melhor. Kelly, depois vamos marcar uma live então pra você falar de Afrodite. Porque tem muitas características aí de Afrodite que são muito fantasiosas, né? Que as pessoas colocam fantasia em cima de tudo, né? E eu queria que você falasse sobre esse lado sombrio de Afrodite. Perder o medo do submundo, das vidências e firmar o autoconhecimento acima de tudo. Sim, olha, gente, quando a gente trabalha com espiritualidade, quando a gente tem devoção a uma divindade, a gente não está ali só alimentando uma divindade, até porque para a divindade você não vai fazer diferença na existência dela. Então, quando você cultua uma divindade, é por você, pela sua espiritualidade, pelo seu desenvolvimento. Você não está ali, eu vou alimentar a divindade, vou colocar umas ofertinhas aqui e ela vai me proteger. Mas e cadê o seu desenvolvimento espiritual? Cadê a sua alquimia interna acontecendo através da manifestação daquela consciência na sua psique e na sua vida? Não é só ofertar a divindade. Cultuar a divindade não é só ficar fazendo oferta. É você permitir que ela se manifeste na sua consciência, na sua psique, no seu espírito. A morte é a energia da vida, um ciclo. Sim, Kelly, é um ciclo. Como diz no Bhagavad Gita. Nossa, Bhagavad Gita. Eu não consigo falar, Demetrius. Para quem nasce, a morte é certa. E para quem morre, é certo o nascimento. Exatamente. E tem até uma questão também, né? De que quando a gente morre aqui, a gente está nascendo em outro lugar. A gente está nascendo em outro plano. Então, não existe morte eterna, né? E quando a gente nasce aqui, a gente está morrendo no plano que a gente estava. Imagina, gente, a família espiritual da gente lá, a gente lá do outro lado, curtindo horrores, e falar, vou dar um rolê lá encarnada. Tchau, gente, vou morrer aqui para nascer lá. Imagina, o pessoal, vou sentir saudade, volta logo, demora não. Quem fala isso é a bruxa de Éfesos. A bruxa de Éfesos fala que a gente tem família lá do outro lado. Que a gente tem os nossos lá do outro lado. Os nossos iguais. A gente tem. E aí, quando a gente tá aqui, às vezes a gente consegue se conectar com eles. Eles conseguem se manifestar através de incorporação, através de intuição, de sonho. E a bruxa de Éfesos é uma da minha família espiritual. Ela é uma bruxa necromante. E ela ficou encarregada de me auxiliar aqui, nessa caminhada espiritual dentro da necromancia. E ela tá aqui me ajudando. Não posso perder o foco, porque ela fica morrendo de medo de eu perder o foco. E ela não quer também que as outras pessoas não percam o foco e quer que as outras pessoas também despertem para o que ela vivia do outro lado. Para poder despertar aqui e dar continuidade a uma missão ou algum aprendizado que precisa passar, para quando desencarnar voltar e voltar melhor, voltar mais forte, voltar mais inteligente, com mais sabedoria, para a sua família espiritual, para o seu local lá, para o seu mundo ou para o seu plano, de onde você pertence, de onde a sua essência vibra, de onde há ali a ressonância, né, entre a sua essência e aquele plano, e aquelas entidades e aqueles espíritos que lá estão, do qual você deixou lá por um tempinho para dar uma passeada aqui. Passeada em aspas, né? Passeada em aspas. Porque o trabalho interno, ele não para. Eu acho que sou um médium.
Então, José Rogério, mediunidade é a sensibilidade do nosso espírito. Assim como a gente tem o olfato, a visão, o tato, o paladar pelo corpo físico para que a gente perceba a realidade física, o material, o plano material, o nosso espírito ele também tem sentidos. Tem também como se fosse, né, uma visão, uma audição, um tato, etc., olfato. E a gente consegue, através desses sentidos do nosso espírito, perceber energias sutis, perceber consciências, entidades, etc. E todos nós temos mediunidade, porque o nosso espírito é dotado de todos os sentidos necessários. Então, com certeza, você também é médium, mas você precisa entender como que se dá essa sua sensibilidade, passar a perceber, passar a tomar consciência de que certas coisas que você percebe são, na verdade, através dos sentidos do seu espírito, não através só do seu corpo físico. E eu explico isso bem mais aprofundado no estudo Desvendando a Mediunidade, que são 15 videoaulas, são 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. Eu converso com espíritos noite e dia e não me perturbo. Sim, a gente conversa. Principalmente quando a gente vai no cemitério. Ai, que beleza, gente. Que beleza entrar no cemitério e falar: oi, gente, cheguei, como é que vocês estão? Vocês estavam com saudade? E você, fulano, como é que você tá hoje? Adoro. E vocês acham que eles não respondem? Eles respondem sim. O nosso espírito tem, digamos assim, a audição. E é através desses sentidos do nosso espírito que a gente consegue se comunicar com outros espíritos. E é maravilhoso, gente. É maravilhoso conversar com os mortos. É uma sensação maravilhosa. Olha, são ótimos conselheiros, descarregam a gente, trazem paz pra gente, trazem alívio, trazem conforto. Porque muitos que estão lá no cemitério, às vezes a família nem visita mais. E quando você escolhe, por exemplo, isso tem muito dentro da necromancia, tá? Aí vocês vão aprender isso na mentoria de necromancia. Você escolhe um túmulo que tá lá abandonado, tá lá tristinho, tem a fotinha, você fala: nossa, vou cuidar de você. Aí você começa a limpar o túmulo, você começa a criar um vínculo com aquele morto. Você leva sempre ali para enfeitar, coloca umas flores, pergunta do que ele gosta, para ele, aí ele vai se comunicar com você, vai falar do que ele gosta, tudo. E aí você vai sempre lá conversar com ele, colocar ali enfeites no túmulo e você vai fazer uma amizade com esse espírito. E ele vai passar a trabalhar com você. Ele vai passar a ter um vínculo com você. Porque todo espírito que a gente vai trabalhar, a gente tem que criar vínculo. E isso principalmente dentro da Quimbanda. Você cria vínculo com o seu Exu e com a sua Pombagira para eles se manifestarem através da incorporação e aí se manifestarem na sua vida. E isso é importantíssimo, manter um relacionamento com os mortos. E conversar com eles, óbvio. Conversar e muito. Desabafar com eles. E muitos também podem até se manifestar através de psicografia. Eu tenho uma amiga do Rio, que é uma senhora já. Ela perdeu um grande amor da vida dela. E ele se comunica com ela através de psicografia. E ele teve que provar para ela que era ele mesmo. E ele provou que era ele mesmo. E ele auxilia ela em várias coisas da vida dela. E ele fala com ela através da psicografia. Eu passei a frequentar um centro espírita, Vale do Amanhecer, de Seta Pena Branca. Mas mesmo assim não adiantou nada, eles continuam comunicando comigo. Mas você não quer que ele se comunique com você? É meio difícil, né? Meio difícil, porque depois que você desperta para isso, depois que você percebe esse tipo de comunicação, de manifestação, fica difícil ignorar, né? Tem muita música da Maria Rita que fala sobre isso. Encontros e Despedidas, o nome da música. Ah, sim, sim. Pois é, gente, a gente se desencontra da nossa família espiritual para encarnar
Mas eles podem sim, se você se abrir para isso, se abrir para comunicação com eles, você pode sim manter contato com eles. E uns podem até, como poderosos mortos, incorporar para trabalhar com você e te auxiliar. Eu consigo sentir espírito falando dentro de mim. É como se fosse dentro da cabeça, né? É porque eles falam pela sua consciência. Eles conectam com a sua consciência. É como se fosse telepatia. Tem gente que fala, eu sou médium de audição, como é que é o nome? É clareaudiência? Clareaudiência. Eu escuto, às vezes, a gente escuta muito nítido, mas não é uma voz física. Quando é uma voz física, outras pessoas que estão no ambiente vão ouvir também. Existem espíritos que conseguem, que têm essa capacidade de manipular as energias e atuar no plano físico, produzindo som, produzindo voz. E aí todo mundo escuta. Menina, que? Tia Love deixa a gente tão à vontade que dá vontade de entrar e bater um papo. Uma ideia isso, hein? Então, faz isso, Kelly. Você vai ver, você vai gostar. Depois você me conta a experiência. Como criar esse vínculo? Então, Felipe. Você tá aqui do meu lado, mas eu vou responder aqui para as outras pessoas também. Como eu disse, né? Você escolhe um túmulo e aí você vai lá, cuida do túmulo, etc. Você vai criando um vínculo com aquele espírito. Agora, se é um ancestral seu direto, um parente seu que você tinha afinidade em vida, é muito mais fácil você criar um vínculo com ele desencarnado. Porque vocês já se conheciam, vocês já tinham uma afinidade um com o outro. E aí ele consegue sim te auxiliar, dependendo do estado em que ele se encontra, né? Aí é importante ou você ter um oráculo, ou você ter a clarividência, para você ver como que tá o estado daquele espírito, em que vibração que ele tá, em que plano que ele se encontra, para que você saiba se ele tá apto ou não de exercer algum trabalho espiritual para você. Mas o mais indicado é você buscar um espírito que você já tinha vínculo enquanto encarnado. Mas é possível sim, e não é muito difícil, de um espírito que você não conhecia em vida. Você está me aliviando conversando comigo. Gratidão por me ouvir. É tudo que eu procurei durante 3 anos e encontrei hoje e agora. Eu que agradeço, José. E qualquer coisa, você entra em contato comigo para você fazer o estudo de Desvendando a Mediunidade, que aí você vai entender que não tem nada de errado com você, não tem nada de coisa ruim em cima de você, a não ser que, né, você dê abertura para isso. E que não tem nada de errado, muito pelo contrário, conversar com os espíritos de mortos. Você só tem a ganhar, não a perder. Existe ainda o preconceito dentro da bruxaria e também na nossa cultura que prevalece o cristianismo e ideias também judaico-cristãs de que a gente não tem que manter contato com os mortos. Mas, dependendo da divindade que você cultua, não sendo Javé, não sendo Adonai, não sendo Jeová, você vai compreender que os povos antigos, as culturas anteriores, eles já faziam isso. Era natural para eles cultuar os seus ancestrais, cultuar os mortos, cultuar as pessoas que iam para as guerras e morriam lá e recebia toda uma honra, todo um ritual para aquele desencarnado ali que morreu em batalha e que prestava culto àquela divindade que você também presta. Então a gente consegue resgatar isso através da necrolatria, que é culto aos mortos, que é praticado há milênios e milênios e que foi se perdendo por conta de questão cultural mesmo. Porque aqui no Brasil, o que a gente tem de normalidade assim espiritual, que é até uma questão cultural, é o cristianismo. Porque quando o Brasil foi colonizado, a Igreja Católica, o cristianismo, o catolicismo,
Ele veio junto para converter as pessoas, para cristianizar as pessoas, para que todos fossem católicos, todos fossem cristãos. Mas aqui já havia a religião, a espiritualidade dos nativos, os cultos dos nativos, que são os índios. E outras pessoas também da Europa que não eram cristãos vieram também para o Brasil. E pessoas também da África que não eram cristãs também vieram para o Brasil. Mas também vieram muçulmanos, escravos que eram convertidos a essa religião. Mas o cristianismo ele sempre foi muito forte no Brasil. Então, por conta disso, as pessoas até que tentam aí sair do cristianismo e ir para uma outra religião e prestar culto a uma outra divindade, ainda fica ali, ainda carrega alguns conceitos cristãos. E quando você se desfaz desses conceitos cristãos, você consegue enxergar em sua totalidade o culto a outras divindades, incluindo também o culto aos ancestrais, o contato com os mortos, o culto dos mortos e a manifestação deles na nossa vida. E eu não estou dizendo que o cristianismo está errado, que o cristianismo é uma coisa ruim, nossa, o cristianismo tem que ser aniquilado. Não, claro que não. Por quê? Porque se você pensa assim do cristianismo, então outros religiosos que não seguem a mesma religião que você, podem pensar isso da sua religião também, você não pode falar nada. Porque se você acha que uma religião tem que ser erradicada, outras pessoas podem pensar que a sua também tem que ser. E aí, como é que fica? Então é melhor todo mundo viver em paz, não é? Cada um na sua, do que com essa ideia de que o coleguinha tá errado. E cada um tem o seu caminho espiritual. Você só precisa ir ao encontro, não de encontro, ao encontro da sua consciência, da sua essência. Que você indo ao encontro da sua essência através do autoconhecimento, você vai descobrir qual é a sua família espiritual, qual é a sua linha de culto, qual tipo ali de espiritualidade, de fé que você pode exercer, que vai te agregar, que vai te trazer evolução e conhecimento. Evolução como ser humano, como pessoa e também espiritual. Meu irmão, sendo mais novo que eu, desencarnando há 4 anos. Entra no culto de ancestrais. Sim, Kelly, entra sim. Entra sim. Ainda mais se vocês tinham um vínculo muito grande, você pode sim prestar culto a ele, você pode montar o altar para ele na sua casa, com os pertences dele, com foto, algum presente que ele tenha te dado, criou ali um link energético e afetivo entre vocês, você pode colocar no altar para ele as coisas que ele gostava, um perfume que ele gostava. A forma de montar um altar para os ancestrais não é difícil. Ainda mais você conhecendo aquele ancestral, ainda mais você conhecendo aquele desencarnado, sabendo do que ele gostava e tudo mais. E aí, aos poucos, ele vai se apresentando, se manifestando, entrando em contato, e da forma que ele conseguir, né? Às vezes pode ser por sonho, ou por intuição, ou você pode ter uma visão dele. Isso vai variar de acordo com a forma que o espírito vai ter a capacidade de se apresentar. E isso vai, Kelly, independente da religião que ele seguia, tá? Mesmo se ele fosse cristão, existe a possibilidade sim dele se manifestar. Embora os cristãos não acreditem em vida após a morte, né? Na verdade, os católicos, eles acreditam. Tem uma coisinha que eu preciso explicar aqui, gente, que é polêmica. Os católicos, eles acreditam sim em vida após a morte. Os judeus, não. Então, por exemplo, eu era da igreja adventista quando jovem. Quando jovem não, me sentia uma velha agora, peraí. Quando eu era criança, pronto, corrigi. Eu era da igreja adventista do 7º dia, quando eu era criança. E a igreja adventista, ela segue muito do judaísmo. É muito baseada no judaísmo, no Antigo Testamento. Então, a gente não acreditava em vida após a morte. A gente acreditava que a pessoa morria e entrava no sono profundo. Não existe espírito desencarnado dentro do judaísmo e de crenças que se ramificam daí. Porque para eles tudo é anjo caído. É um anjo caído
que está se disfarçando de um ente querido seu, é um anjo caído que está se passando por uma entidade. Então não se acredita em vida após a morte, nem em espíritos, muito menos em demônios, dentro de alguns caminhos cristãos ou judaicos cristãos, né? Mas a Igreja Católica, ela acredita sim em vida após a morte. Então, eu não posso falar de cristianismo generalizando. Depende da vertente. Depende muito da vertente. Eu presto culto... Peraí, deixa eu ver aqui o que a Kelly falou. Eu presto culto, mas não junto com dos meus avós. Por exemplo, acreditava que ancestral era quem vinha antes nessa vida. Ué, mas o seu irmão, ele viveu com você e agora ele desencarnou e ele não deixou de existir. Você pode colocar ele também junto do altar dos seus avós, porque ele não fazia parte da família. Você pode fazer um altar para todo mundo da família junto. Cuidado, tá? Que se tiver parente que morreu brigado, vai ficar complicado. Botar todo mundo junto vai dar briga lá do outro lado. Então, vê direitinho o que dá pra sim, dá pra cultuar sim. Você também foi seguidora de Ellen White. Exatamente, o Demetrius. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Ellen White. E ela era batista, ela era da Igreja Batista. Então, a Igreja Adventista, ela seguia muito do judaísmo. Não se acreditava em espíritos encarnados. Aí vocês imaginam, né? Eu lá vendo os espíritos, tendo contato com os espíritos, sendo da igreja adventista, e eles falando que aquilo não existia, que era anjo caído, e eu ficava, mas peraí, não é anjo caído não, gente. É espírito mesmo, gente. Foi um processo complicado para mim, porque ninguém da igreja tirava essas minhas dúvidas, eu não conseguia achar respostas lá. E aí eu tive que sair da igreja. Falei, bom, então aqui já não tá mais me suprindo o que eu preciso. Então eu vou procurar aí qual que é o meu caminho, o que vem depois disso aqui. E uma coisa muito importante que eu levo em consideração, e todas as outras pessoas que vieram do cristianismo ou de alguma outra religião cristã e começaram a trilhar aí os caminhos dentro da magia, dentro da bruxaria, do ocultismo, dentro da Umbanda, etc. Olha, nunca falem mal. Sabe por quê? Porque foi dentro do cristianismo, dentro da igreja, que eu aprendi a levar a sério a espiritualidade, a levar a sério o culto a uma divindade. Então, se você acha que foi tudo de ruim, você talvez não tenha nem conseguido prestar culto ao Deus cristão. E aí, se você acha que o Deus cristão não presta e você não conseguiu cultuar nem a ele, aí tem alguma coisa errada. Aí a sua batalha vai ser grande, sua luta vai ser grande, viu? Para se conectar com uma divindade. Porque se com Deus você não conseguiu, com Deus cristão você não conseguiu, como é que você vai conseguir com as outras divindades? E eles ensinam muito sobre você temer a Deus, você ter respeito. E é isso que a gente tem que ter por todas as divindades. Então, se você não aprendeu isso pelo Deus cristão, dificilmente você vai conseguir desenvolver isso aí pelos outros deuses, viu? Você vai ter que, ralar para conseguir desenvolver esse respeito, desenvolver esse temor a uma divindade. Em 1992 fui pela primeira vez num templo de Krishna e me encontrei. Então, Demétrios, às vezes foram os seus ancestrais que te direcionaram para lá, sabia? Às vezes foi a sua família espiritual de desencarnados que também eram desse culto, a sua família de lá do outro lado, que também prestavam o mesmo culto que você presta hoje. Às vezes eles te direcionaram ao templo de Krishna. Porque a gente fica emocionado, sim, gente, quando a gente tem contato com uma força, com uma consciência que ressoa na gente, sabe? Que vibra o nosso corpo inteiro. A gente se emociona, a gente até chora. Eu não consigo me conectar ao Deus cristão, mas justamente por não acreditar nesse Deus malvado e perfeccionista.
Kelly, a gente tem o Deus cristão do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. É uma questão complexa que a gente vai ter que entrar dentro da teologia. Mas esse assunto eu vou trazer melhor para vocês em outra oportunidade, porque existe também muito preconceito do pessoal da bruxaria com relação ao Deus cristão. Conhecer sobre os epítetos dos deuses me faz aceitar quem sou. Sim, lembrando que, por exemplo, Hecate tem vários epítetos. Hecate tem vários epítetos. Lúcifer também. Lúcifer tem vários epítetos. Então, quando você conhece os epítetos das entidades, você consegue identificar ali também qual que é a sua necessidade dentro do culto. Você se identificando com um epíteto específico, por exemplo, tem a Hecate Eósferos, que é a que desceu no submundo para resgatar Perséfone, e ela carrega uma tocha. E ela é um epíteto vinculado a Lúcifer, que tem ali a tocha da iluminação, que desce nas trevas para resgatar a Perséfone através da tocha ali iluminando. Então é um epíteto de Hecate. Então quando você conhece, e tem os epítetos de Hecate também, que quem vai saber falar melhor sobre isso é a bruxa Agnes, que é o que trabalha com os mortos. Eu não lembro qual que é o nome do epíteto, a Hecate, a Agnes que sabe, que trabalha com necromancia, trabalha com a energia da morte, com os mortos e tudo que envolve aí a necromancia. Então, as divindades têm muitos epítetos e do qual você pode se identificar e desenvolver o seu culto ali. E assim, obviamente, se desenvolvendo espiritualmente, porque não adianta, gente, a gente insistir numa coisa que não tem a ver com a gente. Só porque o coleguinha tá fazendo, porque o coleguinha tá cultuando. Parece legal, parece bonito. Eu vi ótimos depoimentos. Mas não, se não tem a ver com você, se não tem a ver com a sua essência, você vai perder seu tempo. E também vai abalar também a sua fé, né? Porque pode correr o risco de você nem ter resultados na sua vida. E começar a achar que essas coisas não existem. Esse negócio de espiritualidade é coisa de maluco. Não, porque às vezes você não se encontrou. E foi pelo caminho do outro. Eu tomo muitos banhos de descarregos para me ajudar. Mas cuidado, José. Cuidado com esses banhos. Porque, olha, tem banhos que não são para tomar direto, não. Como, por exemplo, banho com sal grosso. Banho com sal grosso. O sal grosso, ele neutraliza todas as suas energias do seu campo energético. Ele neutraliza tudo. E tanto que, depois que você toma o banho de sal grosso, em seguida você tem que jogar um banho de alguma erva, como por exemplo colônia ou arruda, algo que te dê uma energia ali, que coloque uma energia em você, porque o sal grosso neutraliza. Agora, se você ficar tomando direto banho de sal grosso, você vai ficar prejudicado, seu campo energético vai ser prejudicado, e ao invés de te ajudar, vai te fazer mal, porque aí você vai ficar suscetível até a energias hostis. Ao invés de querer tirar aquelas energias hostis, você vai abrir portas para aquelas energias hostis. Não vou tomar mais. Olha, eu não tomo banho de sal grosso. Nunca gostei de tomar banho de sal grosso. Detesto banho de sal grosso. Detesto. Porque o banho de sal grosso, como ele neutraliza as energias, ele neutraliza energias que eu gosto de carregar e que me auxiliam na minha vida espiritual, e também é para ter contato, manter contato sempre com os mortos e com a energia da morte. Então, se eu tomo banho de sal grosso, para eu conseguir de novo me conectar com eles, vai ser cansativo. Então, eu não tiro essas energias de mim. Eu não tomo banho de sal grosso. Eu tomo banho de outras coisas, outras ervas e tudo mais. Essências, tinturas, mas sal grosso não tomo, não. De jeito nenhum. Eu trabalho com morto, gente. Sai fora. Não tomo banho de sal grosso, não. Se alguém virar assim, agora eu vou tomar banho de sal grosso, eu saio correndo. Eu saio correndo. Não, tem que tomar banho de sal grosso. Então não é pra mim. Gente, olha só, eu vou finalizar essa live aqui. Agradeço a participação de todos. Essa live vai ficar salva pro grupo privado do WhatsApp. Quem quiser ter acesso, é só clicar no link do WhatsApp que tá aqui na bio.
Eu cobro um valor simbólico de R$ 30 por mês e lá vocês têm acesso a todos os conteúdos, a tudo. E além da gente conversar, da gente bater papo, de tirar muitas dúvidas. Aí, ó, tomo de rosa branca, folhas de manga, alecrim, mamona. Ótimo, ótimo. Toma de arruda também, que arruda também é bom. De colônia, banho de colônia é maravilhoso. Você usa as folhas da colônia. E tem um banho que você usa as flores também. Mas depende do banho. Se você vai fazer um banho quente, se você vai fazer um banho frio, depende. E tem ervas também que você não pode misturar, né? Então, gente, eu vou finalizar aqui e quando vocês quiserem acesso às lives que eu já fiz, que ficaram privadas, e essa daqui também, e as próximas, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp para vocês fazerem parte do grupo privado. E, inclusive, lá eu coloco até votação de temas das próximas lives e vocês ganham 10% de desconto nas consultas, nos estudos, nas mentorias, só não nos trabalhos espirituais, que aí não dá, né? Que aí o valor do material, quando eu for comprar, ninguém me dá desconto, não. E aí vocês vão ter acesso a tudo em primeira mão, tudo que eu for fazer e tudo mais. Inclusive, coloco alguns recortes de aulas lá. Então, vou aguardar vocês lá no grupo privado. E um bom domingo para vocês e uma boa semana. E conversem mais com os mortos, viu? E não fiquem dando passagem a qualquer espírito, tá? Por favor. E para vocês entenderem melhor, façam a mentoria de necromancia.